noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live sobre a saúde mental no tratamento do câncer de mama. A ULICH tem preparado toda uma programação referente ao Outubro Rosa e essa live é uma das nossas atividades em que a gente vai estar discutindo esse tema tão importante, né? A questão do câncer de mama. Na verdade, todos os aspectos ligados ao tratamento do câncer de mama. A questão da prevenção, a questão de como proceder durante o tratamento, né, que é uma coisa de bastante complexidade, e também como é que fica a família, como é que ficam as pessoas que estão lidando com essa pessoa que está em tratamento. A gente tem muitos aspectos para conversar e tenho certeza que vai ser muito interessante a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo. Primeiro eu vou trazer alguns dados mais técnicos, mais estatísticos, né, como a gente normalmente faz, para a gente ir introduzindo o assunto, enquanto as pessoas também vão acessando. Então eu vou trazer aqui algumas informações para a gente começar a ir pensando, começar a ir elaborando esse tema da questão do câncer de mama. A gente sabe que o câncer de mama é a neoplasia mais comum em mulheres, então a gente tem algumas neoplasias que são realmente bastante preocupantes, tanto pela possível gravidade, pelo possível impacto que essa doença pode ter na saúde da mulher, como também pela incidência mesmo, né, pela frequência com que a gente vê essas neoplasias ocorrerem na população. Então a gente tem a neoplasia de mama, a gente tem a neoplasia de colo de útero, a gente tem algumas patologias que especificamente demandam uma maior atenção em termos de saúde pública e em termos de investimento da pessoa que é acometida por essa patologia. Então, o câncer de mama, ele ganha toda essa relevância, né, a campanha do Outubro Rosa, etc., dada realmente a importância, o peso que essa patologia tem, tanto para a pessoa que é acometida, como em termos de população mesmo, em termos de frequência. Então, não só o câncer é bastante frequente, como também a questão do adoecimento psíquico, ele também é bastante frequente nas mulheres que são acometidas por essa patologia. Os estudos trazem uma estimativa de 30%, então em cerca de um terço das pessoas que cursam com essa neoplasia vão apresentar sintomas de ordem psíquica. Os mais frequentes são depressão e ansiedade, mas os estudos também mostram alguns eventos de estresse pós-traumático, alguns eventos ligados à autoimagem. A gente vai conversar aqui com um pouco mais de detalhe que tipo de manifestação a pessoa costuma apresentar ou pode apresentar quando sofre desse tipo de acometimento. A gente sabe, né, que é realmente uma patologia que tem um amplo espectro de manifestação, então pode ser algo muito simples, se diagnosticado precocemente, como também pode ser algo de uma gravidade significativa. Se a patologia já foi diagnosticada, né, já foi descoberta quando já se encontra em um estágio mais avançado, o tratamento pode ser mais complicado, pode ser um tratamento relativamente invasivo, e pode eventualmente nem ser passível de um tratamento que leve à cura. Às vezes é um tratamento que visa a qualidade de vida, etc., mas não necessariamente a pessoa vai conseguir uma cura daquela patologia. Então, também por conta de toda essa amplitude de possibilidades, é importante a gente estar investindo na questão do diagnóstico precoce. E para você ter o diagnóstico precoce, é claro que é preciso você ter uma abertura para pensar sobre isso, conversar sobre isso, buscar de fato o tratamento. Porque se você leva a questão do câncer, ou a questão de pensar sobre a mama, ou o colo do útero, etc., se você leva isso de uma forma um pouco mais complicada, a chance de você acabar não investindo nesse autocuidado e não diagnosticando isso precocemente aumenta. Então a gente falar sobre tratamento de câncer de mama não é só, por exemplo, um tratamento cirúrgico ou quimioterápico. É a gente pensar também em como você se coloca em termos do seu autocuidado, em como você pensa a sua sexualidade, em como você cuida do seu corpo, como é que você enxerga seu corpo. Então tudo isso faz parte também desse tipo de acompanhamento, desse tipo de tratamento. Eu recebi aqui algumas perguntas que as pessoas foram colocando, né, na caixa de perguntas aí da ULICH para a gente poder conversar sobre o tema. Eu vou trazer alguns dados que são importantes, que não podem deixar de ser ditos, justamente já procurando responder algumas dessas perguntas. E uma das primeiras perguntas que eu recebi foi o seguinte: uma vez que a pessoa recebe o diagnóstico, né, então a pessoa já fez o rastreio, já fez os exames de investigação e já recebeu o diagnóstico de câncer de mama. A pergunta foi: como permanecer equilibrado diante de um diagnóstico como esse? É uma pergunta realmente, né, bem delicada, bem difícil, mas eu acho que tudo que a gente tem falado aqui passa muito pela questão da rede de apoio. Então, quando a gente abre para discussão qualquer tema, seja um tema em psiquiatria, seja a questão do câncer de mama, a gente sempre traz a importância da rede de apoio.
E essa rede de apoio para cada pessoa ela vai ser constituída de uma forma diferente. Para algumas pessoas ela vai ser mais relacionada à família, para algumas pessoas ela vai envolver também alguns profissionais, além da equipe médica mais técnica que vai estar ali acompanhando o procedimento. Então vai envolver psicólogos, vai envolver psiquiatras. Essa rede de apoio ela pode envolver pessoas de algum vínculo religioso que a pessoa tenha. Então, quanto mais a pessoa tiver apoiada, quanto mais ela tiver uma rede de suporte, maior a chance de ela conseguir permanecer equilibrada frente a um tratamento difícil, frente a um diagnóstico difícil. Uma pessoa próxima a mim, ela teve um diagnóstico de câncer de mama recente e foi interessante que ela lançou um vídeo falando sobre isso agora no Outubro Rosa e ela falou assim, como isso é forte, né? Como algumas pessoas não conseguem sequer pronunciar a palavra câncer. Então, assim, como você receber esse diagnóstico, como você lê isso lá no papel, né? Carcinoma, invasivo, como é difícil você lidar com esse tipo de situação e como realmente você precisa do suporte do esposo, da família, como você precisa realmente de um amparo. Mas aí, até aproveitando essa linha, eu vou entrar aqui numa outra pergunta que ela fala assim, olha, mas como é que eu levo isso para minha família? Como é que eu coloco isso para meu filho, para meu esposo? Se de repente a própria família também sofre com esse tipo de notícia, como é que a gente vai lidar com isso daí? Então, mais uma vez, né, aqui nas nossas conversas a gente sempre tem trazido como não tem receita de bolo, como cada pessoa, junto com os profissionais que estão assistindo, vão encontrar a melhor solução para aquele momento, para aquela família. Então, se a família consegue ser essa rede de apoio, consegue prestar esse suporte, ótimo. Mas, às vezes, a família também pode passar por um sofrimento e não conseguir necessariamente lidar com isso. Então, não necessariamente você precisa, de primeira, colocar isso para a família toda, a depender da idade dos filhos, ou a depender da estrutura psíquica dos filhos, pode ser que eles não consigam lidar com essa notícia e você precise, mais uma vez, né, do suporte profissional para você ver qual é a melhor forma de colocar isso, ou até colocar justamente num ambiente mediado por um profissional. Então isso tudo também são possibilidades que a gente tem que lembrar que isso existe, né? Isso faz parte do mundo. Cada vez mais os tratamentos são entendidos como multiprofissionais, não é só o cirurgião, não é só o mastologista, não é só o oncologista, na realidade é toda uma equipe, e essa equipe obviamente vai envolver psiquiatras e psicólogos exatamente por conta da frequência, como a gente estava conversando aqui, a frequência com que a questão da saúde mental vem acoplada a um diagnóstico de câncer. Sobretudo o câncer de mama. Que aí, aproveitando aqui para trazer mais alguns dados, né? Por que o câncer de mama tem uma frequência tão grande de incidência de questões em saúde mental? Normalmente, quando a patologia é mais grave, como a gente estava falando aqui, é frequente que exista um certo risco de necessitar de um tratamento mais invasivo. Então, a questão da quimioterapia tem um certo impacto. Se for necessário algum tipo de cirurgia de um porte um pouco maior, tanto a questão da própria cirurgia, né? Se houver algum nível de mutilação do corpo, isso tem um impacto significativo, como também a questão do pós. A gente não pode esquecer que, assim, muitas vezes é necessário retirar algumas cadeias linfáticas e a pessoa pode ficar depois com algum tipo de edema. Então, a pessoa vai ter aquele inchaço, vai ter aquele edema, vai ter uma certa deformidade e isso vai trazer um impacto em termos de qualidade de vida. Os estudos até eles destrincham bem assim, os segmentos, as esferas da vida em que o indivíduo costuma sentir algum impacto. Então, é frequente que ele tenha um impacto na vida sexual, é frequente que ele tenha um impacto no sono, então o prejuízo da qualidade de sono pode ocorrer tanto em virtude do diagnóstico como em virtude do próprio tratamento, como a gente está falando aqui, né? O pós-cirúrgico pode ser difícil, o indivíduo pode apresentar uma frequência maior de somatizações, até a própria tendência a suicídio, ela tende a aumentar, porque algumas pessoas realmente podem se ver muito desesperadas frente a um diagnóstico desse tipo. Então, realmente, a importância, a relevância dessa rede, a relevância da gente conseguir conversar abertamente sobre o assunto, entender como é que a pessoa está vivendo aquele momento, para realmente a gente conseguir esclarecer as coisas e conduzir de uma forma melhor. Sintomas também cognitivos, a pessoa pode experimentar qualquer patologia que apresente uma incidência ali de alterações de humor, ela pode despertar essa coisa de alterações temporárias de memória, de capacidade de concentração e de atenção. Então é frequente que a gente perceba esse tipo de evento na apresentação ali daquele quadro.
Uma coisa que é importante a gente trazer, pessoal, é o seguinte, existe todo um racional biológico também, né? Não é, além do impacto simbólico, além do impacto psicológico, que a gente sabe que um tratamento como esse, uma patologia como essa vai trazer, existe um racional biológico também. Existe uma entidade chamada Sickness Behavior, que seria, né, uma tradução aqui mais rápida, seria um comportamento ligado ao adoecimento. Então, quando o indivíduo tem uma patologia que tem um cunho inflamatório, e o câncer é uma dessas patologias, o próprio aumento das citocinas, o próprio aumento das substâncias, né, as interleucinas, as substâncias ligadas à inflamação, isso já gera uma tendência, já predispõe a sintomas depressivos e ansiosos. Então, os estudos mostram de uma forma muito clara o quanto as patologias inflamatórias vão vão aumentar a frequência ou piorar a apresentação dos sintomas psiquiátricos e vice-versa. Acaba que também, se o indivíduo não está bem cuidado ali em termos de saúde mental, a tendência a ele apresentar patologias mais graves é muito grande. Teve um estudo que eu achei muito interessante, que ele trouxe a questão da aceitação, o quanto a aceitação conseguia ser assim, marcante, ser estatisticamente significante em termos de apresentação e de desfecho. Ele dividiu, né, separou 2 grupos de mulheres e ele pegou mulheres que tinham recebido o diagnóstico com uma aceitação um pouco melhor, por N fatores, e mulheres que tinham um pouco mais de dificuldade de aceitação, e o quanto isso tinha repercussão, quanto isso tinha impacto na apresentação e no desfecho. Então, isso é muito significativo, isso é uma coisa muito importante. E é aí que vem o trabalho em saúde mental como peça fundamental nessa equipe multiprofissional que vai estar acompanhando essa pessoa. Então, a gente tem estudos mostrando atividades nas mais diversas linhas terapêuticas. A gente tem algumas coisas em terapia cognitivo-comportamental, a gente tem coisas em atenção plena, né, o mindfulness. A gente tem estudos falando da importância da atividade física. Até porque, pessoal, isso me leva aqui a uma outra coisa que também é importante de ser dito. A gente tem alguns fatores predisponentes de um maior risco na apresentação, né? Uma maior chance de o indivíduo realmente apresentar um adoecimento face a esse tipo de diagnóstico. E um dos tópicos bem importantes é justamente se o indivíduo é muito isolado e se o indivíduo é muito sedentário. Então, a tendência ao isolamento, ao sedentarismo, isso costuma trazer uma apresentação pior. Então, assim, se o indivíduo já não tem uma qualidade de vida muito boa, se já não tem uma saúde mental muito boa, o risco de ele acabar se complicando mais ao longo desse tratamento é maior. Então, quando a gente muda isso, quando a gente consegue virar essa chave, a gente consegue introduzir atividade física, a gente consegue melhorar a capacidade psíquica desse indivíduo, obviamente a chance dele ter um desfecho mais favorável vai aumentando. Aproveitando para listar aqui essa questão que eu estou mencionando dos possíveis fatores de risco para um prognóstico mais complicado, né? O próprio fato de ser mulher, isso inclusive responde a uma das perguntas também que a gente recebeu. Câncer de mama só ocorre em mulheres? Não. Na realidade, o tecido mamário, o tecido glandular, ele está presente também em homens e pode ocorrer também uma transformação maligna desse tecido também em homens. Então, assim, a gente não ouve falar tanto disso, né? Realmente é menos frequente, mas isso pode acontecer sim. Mas o fato de ser mulher já é um fator de risco, porque, assim, em geral, para os transtornos psíquicos, a gente tem uma certa predisposição no sexo feminino. Então, a gente tem que dar realmente uma atenção diferenciada a esse público, por questões de frequência e por questões da qualidade da apresentação. Então, o próprio gênero feminino. Se o indivíduo era portador de comorbidades anteriormente ao diagnóstico, então se o indivíduo já tinha um diagnóstico de depressão, se ele já tinha um diagnóstico de ansiedade, é claro que a possibilidade de ele vir a apresentar uma patologia psiquiátrica aumenta. A própria questão de como ele fica depois de algum tipo de intervenção, depois do procedimento, como a gente estava conversando aqui, se ele passa por uma cirurgia mais mutiladora, se ele passa por um procedimento que é mais extenso e ele cursa com edema, ele cursa com inchaço, ele tem uma deformidade após a intervenção, a chance também de ele ter um impacto em relação a isso aumenta. A própria autoestima do indivíduo e a qualidade de vida que o indivíduo tem previamente. Uma questão também que é importante a gente estar atento é o próprio nível socioeconômico e o nível educacional. São coisas que sempre andam junto, né, de como a apresentação da patologia vem. Então, quanto mais desfavorecido em termos de nível socioeconômico, em termos educacional o indivíduo é, mais difícil fica de ele ter um repertório
para conseguir lidar, né, para conseguir administrar psiquicamente aquele quadro. E como eu já falei aqui, a questão do sedentarismo e do isolamento. Bom, eu recebi aqui uma mensagem, deixa a gente ir interagindo aqui enquanto a gente vai trazendo as informações. A Marsara fez uma pergunta, ela está perguntando justamente se a pessoa deve procurar um psiquiatra ou psicólogo durante esse processo. Sim, Marsara, com certeza. Se não já faz parte da equipe multiprofissional, sim, a pessoa deve buscar. Isso, inclusive, é uma discussão interessante, né? Idealmente, isso os estudos mostram, e o próprio bom senso diz isso, né? O ideal é que você tenha um acompanhamento de saúde que vise que o seu diagnóstico seja o mais precoce possível, que você se cuide o quanto antes, porque isso vai aumentar a sua chance de ter um desfecho mais favorável. Então, é claro que quanto mais você investe em sua qualidade de vida, seja em termos de prevenção, né? Está fazendo seus exames de rastreio, está cuidando da sua alimentação, está cuidando da sua atividade física, tudo isso é prevenção. Então, quanto mais você está inserido nesse tipo de movimento, maior a chance de você ter um desfecho favorável se você eventualmente adoece. Agora, infelizmente, assim, a gente sabe que tem alguns movimentos de corte de gasto, de custo, que acabam não enxergando a coisa dessa forma. Então, por exemplo, às vezes você está num tratamento por um determinado plano de saúde, por exemplo, e ele vai restringir ali a sua equipe a, por exemplo, o cirurgião. E você sabe que o que você precisa não é só fazer o procedimento, você precisa de uma equipe que vai lhe dar assistência. Você precisa de alguém que entenda o seu momento, que coloque ali para você como é que você está lidando com aquela coisa, que vá te orientando como é que você vai administrar toda essa situação que você vai passar em termos de sono, em termos de autoimagem. Então, o ideal seria que, na verdade, isso já fosse oferecido, né? Quanto mais a coisa vem multiprofissional, melhor vai ser o desfecho, claro. Mas, infelizmente, a gente sabe que nem sempre é assim. E aí o próprio paciente é que vai ter que buscar, né? Seja pelo plano, seja fora, ele vai buscar uma rede que vai propiciar a ele o melhor tratamento possível, porque, afinal de contas, ele vai estar investindo no maior bem que ele possui, que é a saúde. Então, obviamente, né, isso costuma, é até interessante, uma coisa também que a gente não pode deixar de falar aqui. É interessante que, assim, os estudos mostram uma curva muito, muito bacana, que é o seguinte: quando a pessoa recebe o diagnóstico e nos primeiros anos de tratamento, a incidência de sintomas é maior, tanto a frequência como a gravidade dos sintomas. Então, você recebe o diagnóstico, toma aquele choque, o sintoma vai lá para cima. Mas depois, isso melhora. Então, assim, isso tem que ser dito, né? Olha, vai melhorar. Você vai se tratar. Existe esperança, existe tratamento, existe cura. Então, você entender que isso vai caminhar para uma melhora, que na verdade o que você precisa é conseguir sobreviver bem a isso, né? Passar por isso com qualidade, ter um suporte adequado para você enfrentar isso da melhor forma possível. Isso tem que ser dito, né? Então, cada vez mais a gente vê mulheres que inclusive passaram por esse tipo de situação dando esse tipo de depoimento. Olha, gente, eu tive diagnóstico e na hora foi difícil, mas aí eu tive forças, eu recebi suporte de A, de B e de C e estou muito bem, etc. E vamos lá, vamos nos cuidar, vamos procurar diagnosticar cedo. Essa é a mensagem, né? Na verdade, a mensagem é: vamos nos cuidar, vamos estar atentos. A campanha visa isso, visa que a gente tenha atenção aos sintomas ginecológicos, aos sintomas orgânicos ali, né? A gente está atento ao nosso próprio corpo e também tá atentos ao que vem da mente, né? Ao que vem aí junto do tratamento, ou às vezes, como a gente estava conversando aqui, não só do tratamento, mas da própria prevenção, né? Quantas mulheres têm dificuldade de ir ao ginecologista? Quantas mulheres não fazem o autoexame? Quantas mulheres botam uma dificuldade terrível para fazer uma mamografia, né? Então, fica se amarrando de fazer o exame e fica adiando e não sei o quê. Então, por que essa dificuldade nesse autocuidado? É interessante a gente também pensar nisso daí e entender que psiquiatra, psicólogo é autocuidado também. É mais uma demanda nesse sentido, é mais um profissional que você busca para você ter qualidade. Mais uma perguntinha. Inclusive agradecer, muito obrigada, Marcela, pela sua pergunta, uma pergunta muito interessante. A pergunta agora é do Marcos: é comum que pacientes com câncer desenvolvam depressão? Sim, Marcos, a prevalência está em cerca de 30% de transtornos psíquicos de uma maneira geral, né? Os mais frequentes, depressão e ansiedade. E como a gente estava falando aqui, além da depressão e da ansiedade, outros diagnósticos também são possíveis. Estresse pós-traumático, a depender do impacto que a intervenção pode ter, né? Pode vir a ser um trauma realmente. Prejuízo na qualidade do sono, prejuízo na atividade sexual, prejuízos cognitivos. Vem uma série aí de subdiagnósticos, subpossibilidades que a gente também tem que estar atento. A pergunta também do Matheus: câncer de mama traz impactos para a sexualidade? Exatamente, né?
Inclusive, isso vai vir justamente na proporção do impacto na autoimagem que isso vai ter, o impacto no simbólico que isso vai ter. Tem uns estudos bem bacanas que eles comparam assim, mulheres que já tinham filhos com mulheres que ainda não tinham filhos, mulheres heterossexuais com mulheres homoafetivas. Tem todo tipo de estudo justamente tentando entender esse impacto na sexualidade. Porque para cada pessoa vai ser diferenciado, né? Então, a depender do momento de vida da pessoa, isso vai ter um impacto de uma forma ou de outra. Mas certamente algum impacto terá, porque né, tá no corpo, praticamente impossível que você não tenha aí algum tipo de pensamento ligado a esse tipo de questão. É claro, mais uma vez frisando, que assim, quanto menor for a necessidade de intervenção, né, se for um diagnóstico bem precoce, que a intervenção vai ser mínima, reduzida, que vai ser algo que não vai ter um impacto plástico ali tão grande, isso fica um pouco mais tranquilo. Mas uma coisa que também eu não posso deixar de falar, uma coisa que é super importante também é o seguinte, às vezes assim, diagnosticou cedo, legal, e aí fez uma cirurgia que conseguiu ter uma margem boa, foi curativo, tudo lindo. Mas existe um fenômeno chamado medo da recorrência. Eles criaram até uma sigla, né, em inglês em relação a isso. O medo da recorrência é uma coisa que pega todo paciente que já teve câncer. E no câncer de mama não é diferente. Então, assim, a pessoa fica sempre meio hipervigilante, meio assustada, né? E se voltar, e se eu tiver, poxa, já, né, tive a predisposição, já aconteceu uma vez, pode acontecer de novo. Então, isso também tem um impacto, né? Você não fica em paz, você fica meio alerta. Eu tenho que estar sempre olhando, eu tenho que estar indo no médico, eu tenho que estar futucando, e se voltar, como é que vai ser e tal. Então, cada pessoa também vai administrar isso de uma forma, né, melhor ou pior, a depender do repertório da pessoa. Eu lembro quando eu estava no internato que eu acompanhei uma senhora que ela tinha tido 4 episódios de câncer. E assim, ela falava disso com muita tranquilidade. Pois é, estou aqui no 4º tratamento, é a vida, mas o que vier é lucro, é bônus, eu tô no bônus aqui da vida, estou na prorrogação da vida. Ela procurava enxergar a coisa dessa maneira, mas assim, né, será que todos nós teríamos essa paciência e essa força de vontade de dizer, não, é assim mesmo? Em geral, né, a questão da recorrência é um peso grande também, é um problema grande. Às vezes a pessoa diz assim, não, já tratei, já passou por isso. Não tive nada não, estou bem, né, não preciso nem conversar sobre isso. Às vezes está ali aquela pulguinha atrás da orelha e você precisa sim conversar, você precisa sim elaborar aquilo ali que você viveu, porque normalmente não é fácil. Às vezes você até enfrenta a coisa ali no pique. Já acompanhei também uma senhora, inclusive aqui na Uliche, ela tinha feito um tratamento de câncer de mama, já tinha passado o tratamento e tal, supostamente bem, mas a depressão veio depois, né? Então depois que ela concluiu o tratamento, aí, como aquela coisa, o sangue esfriou e aí apareceram realmente os sintomas de ordem psíquica. Isso pode acontecer também. Então a gente também tem que estar atento para isso daí. Mais perguntas. A pergunta aqui da C. Campos. No caso de um jovem que foi diagnosticado recentemente com câncer, seria apropriado procurar um psicólogo? O que a gente está falando aqui, né? A rede de apoio, quanto mais extensa, melhor. Aí, obrigado, até tinha até essa pergunta aqui também, né? É obrigado todo mundo fazer terapia? Não, né? A ideia é que a pessoa tenha a demanda, até porque assim, a pessoa que vai precisar falar, se colocar, então ela tem que ter a demanda. Se ela não tem a demanda, fica meio complicado. Mas pelo menos ela ter a possibilidade de ela receber a oferta, ela saber que existe, ela saber que está disponível, ela saber que tem acesso, isso é fundamental. Então, oferecer, orientar, sugerir, experimentar, né? Deixa eu ver aqui se eu gosto dessa pessoa, se eu vou com a cara dela, deixa eu ver se cria ali um vínculo. Isso é muito válido, porque o que a gente vê é que quem faz esse tipo de acompanhamento, quem faz esse investimento em saúde, tem um desfecho melhor. Então, se a gente está buscando qualidade, a gente vai buscar investir na gente, né? A gente vai buscar o acompanhamento, porque claramente vai contribuir para a forma como você administra a situação. Não é uma situação fácil, então sim, a recomendação é que sim. É obrigado, todo mundo tem que fazer? Não. Vai ter gente que vai passar por isso sem fazer? Vai. Agora, necessariamente, a pessoa ficou um pouco mais desprotegida, digamos assim, né? A Tofig fez uma pergunta. O tratamento psicológico ou psiquiátrico deve envolver a família? De preferência, porque tudo é um sistema, né? Então, como é que a família administra isso? A família está contribuindo, a família está atrapalhando? Como é que a família qual é o impacto que isso está tendo para a família, né?
Quem é essa pessoa que adoeceu, né? Quem foi essa pessoa diagnosticada com câncer? É uma mãe de quantos filhos? Ou é uma filha de quem? Qual é o contexto familiar, né? Como é que esse câncer chegou nessa família? Então, é interessante sim a gente entender esse sistema. Um tratamento bem conduzido, né? Ele vai sim envolver a família. Vão ser feitos contatos com os familiares para entender o sintoma da pessoa e talvez mais algum familiar também faça a sua própria terapia individual. Esse é o mundo ideal, esse é o mundo, né, como a gente está falando aqui, o ideal é que isso ocorra. Mas será que todo o plano de saúde vai propiciar isso? Talvez não. Mas aí cada um vai realmente na sua busca e cada um vai dentro da sua possibilidade agregar. Um serviço bem estruturado, por exemplo, né, os serviços de residência, no SUS mesmo, por exemplo, que são bem estruturados, obviamente eles envolvem a família, porque eles sabem que aquilo vai influenciar no desfecho. Então, se você quer tratar de verdade, se você quer conduzir para um desfecho favorável, você vai investir, né, no tanto que você puder. E a rede de apoio é fundamental. A gente começou, inclusive, trazendo essa importância, né? Sem a rede de apoio, você não vai para lugar nenhum. Matheus perguntou pelo YouTube. Isso também é interessante a gente dizer, né? A gente tanto pode responder aí do Instagram como do YouTube. Tratamentos de hormonização, no caso de pessoas trans, podem trazer riscos para câncer de mama? Olha que coisa interessante, né? Isso, cada vez mais o pessoal da endócrino tem trazido essa discussão, é muito bacana. O que a gente tem hoje, não é mais ou menos assim, falando aqui de uma forma bem simplificada, em termos de possibilidades para o público trans. A ideia, assim como em qualquer outro tratamento, a ideia é você começar precocemente. Então, quando você consegue ter essa possibilidade de decisão cedo e você consegue interromper um processo. Vamos dar aqui um exemplo, né? Vamos supor que é um corpo masculino, mas com um indivíduo com uma identidade de gênero feminina. Então ele vai interromper aquele processo que normalmente, né, que se não houvesse intervenção, tenderia a uma masculinização daquele corpo. Isso vai ser interrompido para você começar um processo de feminilização daquele corpo, para justamente ter uma possibilidade de uma sexualidade mais congruente com a identidade de gênero. Então vai haver essa hormonização. Quanto antes você faz isso, melhor são as possibilidades de você conduzir isso a longo prazo, né? Quando é um tratamento mais tardio, você tem células já mais velhas que vão estar já com outras expressões gênicas, isso fica um pouco mais difícil. É interessante, o caso a caso realmente, é interessante você discutir isso com um profissional que vai estar realizando essa hormonioterapia. Que riscos eu tenho, que prevenções eu tenho, porque tudo em medicina você aumenta o risco de um lado e diminui do outro. Então, normalmente você aumenta um risco para uma coisa, diminui para outra coisa. Então, como é que isso vai ser conduzido, né? Nesse caso dessa pessoa, quantos anos essa pessoa tem, em que fase ela está fazendo essa hormonioterapia? Então, vai depender de tudo isso para você conseguir entender exatamente se vai aumentar o risco. Anticoncepcional, diminui o risco de uma coisa, aumenta de outra. É hormônio também, né? A carga hormonal que você vai receber vai ser de que qualidade, que tipo de hormônio vai ser usado. Tem mais de uma opção também, né? Então, tudo isso vai depender. E como eu estava falando, né? O quanto o seu corpo já recebeu de hormônio endógeno, de hormônio seu, né? Em que fase você está fazendo isso? Isso tudo vai influenciar na possibilidade de expressão gênica para um surgimento de uma neoplasia ou não. Que mais? É indicado continuar o tratamento psicológico ou psiquiátrico mesmo após o tratamento do câncer? Justamente, depende da demanda do indivíduo. De uma maneira geral, o ideal é que exista um consenso entre o paciente e o terapeuta. Olha, agora estamos, né, agora a gente pode interromper o tratamento porque já chegamos no momento tal. O ideal é que isso seja decidido em consenso. Não é assim uma coisa tipo, não, acabou a quimioterapia, agora acabou o acompanhamento psicológico. É difícil você fazer a coisa de uma forma muito estanque, né? É até interessante porque, assim, acho que a tendência da gente raciocinar a coisa de uma forma estanque é justamente por causa esses combos que vêm ocorrendo, né? Você vai fazer bariátrica, então você vai fazer 10 sessões de terapia, como se fosse algo assim meio matemático. E não é, né? Então não tem como dizer assim, olha, enquanto você está na quimio, você faz, quando acabar a quimio, você para. E isso é muito dinâmico, isso vai muito da sua dinâmica. Até como a gente estava falando aqui, na verdade você pode apresentar o sintoma depois do tratamento. Você pode dizer assim, não, acabou, já fiz a cirurgia, já fiz a quimio, estou bem. E ali é que começa o problema, na verdade. Então, vai ser muito caso a caso, né? Se o indivíduo tem que continuar acompanhado, vai depender muito do que significou para ele aquele processo, como é que ele elaborou aquele processo. Se ele tiver fechado o ciclo dele,
maravilha. Se ele não tiver fechado, é claro que ainda vai persistir a demanda e é interessante que ele persista em acompanhamento. Outra coisa, né, outra dificuldade burocrática, às vezes você diz assim, mas já fez X sessões, só pode fazer tantas sessões por ano. Meio complicado, né, mas assim, a gente entende que às vezes existem algumas limitações técnicas, mas esse tipo de demanda, esse tipo de situação, você não pode limitar, né? O indivíduo ele vai ter uma demanda ali de uma determinada frequência por semana, por mês, e por quanto tempo isso vai durar, não tem como a gente determinar isso antes. É uma coisa que você vai descobrindo ao longo do tratamento. Mais uma pergunta. A pergunta do YouTube também. Qual o papel dos homens, maridos, namorados, irmãos, nesse suporte psicológico durante o tratamento do câncer de mama? Uma coisa que eu acho que é bem bacana da gente frisar é assim, a disponibilidade, né? Quando a gente fala em rede de apoio, a gente fala em disponibilidade. Então, você está disponível, você está acessível, é o grande pulo do gato. Não precisa você ter assim, eu vou dizer palavras mágicas. Às vezes você realmente não tem palavra mágica para dizer, mas o fato de você estar disponível para escuta, para um ombro amigo, para um acompanhamento, para facilitar a vida ali no dia a dia, isso é que é importante, essa é a rede de apoio. Você saber que você pode contar com. Então, eu posso contar com meu irmão, eu posso contar com meu esposo, meu filho aqui compreende. Isso é, que é o que a gente está falando aqui em termos de rede de apoio, né? Essa disponibilidade, essa presença, o mais importante de tudo é isso. Então, como a gente estava até falando, não é que necessariamente você tenha que abrir totalmente o jogo, às vezes tem alguns familiares que não conseguem digerir a situação, mas o fato de você saber que você pode contar com a pessoa para uma determinada atividade, isso já vai trazer um benefício bem interessante. Que mais, minha gente? Uma pergunta aqui bem interessante também é o seguinte, e a pessoa que resiste ao diagnóstico, né? Como administrar? Isso é uma discussão, inclusive, bem bacana, porque ela entra pela questão da autonomia do sujeito, né? Versus intervenção familiar, versus equipe médica. A gente lida muito com isso na faculdade, né? Às vezes o paciente ele não quer saber, ele delega, ele diz assim, olha, não me conte, não quero saber do resultado da biópsia, eu não quero nem pegar a biópsia. Às vezes ele não quer nem fazer a biópsia, né? Não, levou, fez a biópsia, eu não quero saber o resultado, decida aí, pense aí por mim, veja aí. E isso é bem delicado, né? Até onde você vai poder decidir pelo sujeito, até onde ele deve saber ou não, e como é que vai ser, como é que ele vai fazer acompanhamento depois. Né? Os outros vão assumir ou não esse papel, isso tudo são discussões bem interessantes. Mas assim, em termos de abordagem psíquica, não adianta você forçar, né? Nada vai ser forçado, não tem como você dizer assim, olha, vai ter que aceitar o diagnóstico, vai ter que passar lá o diagnóstico para o sujeito ver. Não, você vai tentar habilitar o sujeito, dar repertório a ele, né? Você vai dando essa rede de apoio, você vai criando vínculo, criando repertório para que no momento possível, adequado, que é extremamente variável de pessoa para pessoa, aquela pessoa possa administrar alguma parcela dessa questão, dessa demanda, né? Então, aos poucos a pessoa vai se aproximar daquela possibilidade e vai conduzindo na medida do possível a sua... Porque no momento que a pessoa delega a sua autonomia, né? Olha, não sou eu que vou conduzir, não sou eu que vou decidir, minha família que vai pensar por mim, acaba que alguém se responsabiliza, né? Naquele momento a pessoa realmente se coloca ali como incapaz e alguém assume essa responsabilidade, mas na medida do possível a ideia é que esse indivíduo se fortaleça e volte a se reabilitar e a poder se colocar com mais alguma autonomia, com mais alguma força e possa realmente estar conduzindo as etapas que vão precisar muito da participação dele muito ativa. Né? Como a gente estava falando aqui desde o começo, é muito uma coisa de autocuidado, é muito um investimento na vida, né? É você entender, principalmente aquela coisa que a gente falou, vai melhorar, né? É algo pontual, é algo que a tendência é melhorar, então a tendência é você conseguir administrar isso melhor a longo prazo. Toda crise ela vem de uma forma muito assustadora e a tendência é a gente ficar realmente muito assustado e a gente achar que aquilo ali não tem solução, a gente ficar realmente muito assustado. Quando a gente entende que tem uma rede de suporte, tanto familiar como em termos profissionais,
que vão esclarecendo, vão orientando, e a gente vai começando a ter essa perspectiva de que a coisa vai serenar, aí a coisa vai ficando mais fácil. Quando eu digo vai serenar, vai melhorar, mesmo o paciente que eventualmente não consiga ter um prognóstico de cura, a ideia é que ele consiga ter qualidade de vida na vida que ele resta, né? Então, ele conseguir serenar a coisa do tratamento mesmo, a coisa do lidar com a doença, o estar mais tranquilo em relação a esse diagnóstico para conseguir conduzir a coisa de uma forma mais branda e poder ter propósito, ter sentido, ter qualidade nos momentos em que ele vai experimentar com ele mesmo, com a família. Então, conseguir conduzir isso de uma forma melhor, né? É nesse sentido que a gente está falando em entender que a tendência é que haja uma melhora. Mais uma pergunta. A pergunta do Marcos. Já se sabe algo sobre a questão do coronavírus, né, possível interação de coronavírus e câncer? Olha, como a gente estava conversando aqui, o câncer ele tem um cunho imunológico bem forte, né? Existem substâncias e células que elas meio que combatem as células malignas. Então, quando isso falha, né, quando as substâncias pró-câncer aumentam e o sistema não consegue regular isso, ou quando escapa ali alguma célula maligna e ela se implanta e aquilo ali começa a desenvolver um tumor, isso tem a ver muito com a parte imunológica, com a parte de autodefesa. Então, supostamente, né, falando aqui em termos de teoria mesmo, teoricamente, qualquer agente que mexa com a imunidade, ele vai ter uma repercussão no sistema, então ele vai ter uma repercussão no câncer. Isso falando em termos de teoria. Agora, se isso está acontecendo, se a gente está vendo, né, se a gente já tem estudos mais sérios, mais robustos, mostrando como é que está funcionando na prática essa interação, pessoas com câncer e coronavírus, isso a gente ainda não tem, né? As publicações ainda estão bem recentes. Mas possivelmente, aquela coisa que vem sendo colocada assim, qualquer pessoa que é do grupo de risco, ela está mais propensa a desenvolver um quadro de maior gravidade. Então, qualquer comorbidade que o indivíduo tem, o coronavírus ele chega naquele organismo que já tem uma patologia, a chance dele fazer um estrago maior é grande. Então, e a neoplasia não é diferente. O câncer está lá, já está causando o impacto dele, né? A questão da multiplicação celular que a gente tem no câncer, aquilo dali está gerando um consumo de energia, aquilo dali está produzindo uma série de fatores imunológicos. Então imagina, você pega um organismo que já está sofrendo esse processo e você ainda acrescenta um agente invasor como o coronavírus, a chance disso ter um impacto de gravidade é grande. Agora, realmente, estatísticas, estudos robustos, a gente ainda não tem porque realmente ainda é cedo. Em breve, né, certamente teremos porque a coisa está cada vez mais rápida. Quando o paciente meio que desiste do tratamento e a família não aceita, como lidar? Caramba, situação bem interessante, né? É o que a gente estava falando aqui da coisa da autonomia do paciente versus o desejo da família, versus o desejo ou a orientação da equipe médica, né? No mundo ideal, tudo isso conversa, né? O que o paciente quer, o que a família quer, é o que a equipe médica recomenda e tudo caminha junto. E quando não caminha junto, né? Quando a pessoa pensa de uma forma, a família pensa de outra, a equipe orienta outra coisa. É muito frequente assim, a equipe, por exemplo, dizer, olha, não cabe investir porque aqui não vai haver cura, então não cabe investir porque vai ser muito mutilante, muito agressivo, aqui a gente tem que dar uma segurada. E a família não aceitar, dizer, não, mas eu quero que invista, eu quero que faça, eu quero que aconteça. E é o desejo do paciente passar por isso, né? O paciente quer fazer a cirurgia, o paciente quer se submeter à quimioterapia. E como fazer, como lidar? Aí, mais do que nunca, cabe uma orientação profissional, né? Cabe alguém que consiga mediar esse debate. Primeira coisa, né? Essa pessoa está em condição de decidir? A pessoa sabe o que ela está fazendo? Ou ela está desistindo porque ela está mal? Às vezes ela desiste exatamente pelo que a gente está conversando aqui. Se a pessoa estiver deprimida, se a pessoa estiver achando que não tem luz no fim do túnel, que aquilo ali é o fim, é claro que ela vai desistir, né? Ela vai realmente entregar os pontos. Então, se for esse o caso, a pessoa tem que se tratar, a pessoa tem que ser medicada, a pessoa tem que passar por psicoterapia. A tendência é que a pessoa entenda que não é bem assim e que a pessoa ganhe um ânimo novo para enfrentar o tratamento. E aí vai caminhar tudo junto, vai caminhar o desejo da pessoa com o desejo da família.
Então, primeira coisa é esclarecer isso. Esse indivíduo, ele está consciente do que ele está decidindo, ele está bem, não está deprimido, ele está tranquilo e ele realmente tem condição de dizer, olha, não quero fazer por causa disso, 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 disso. Ou, na verdade, ele está fatigado, ele está exaurido, né? Tá em choque por conta do peso do diagnóstico. Essa é a primeira questão que a gente tem que esclarecer. Arriscando aqui, né, sem conhecer exatamente de quem você está falando, quem você está perguntando, a chance, né, a probabilidade dessa pessoa, na verdade, não estar bem e por isso estar desistindo é muito grande. Então, muito provavelmente é alguém que precisa de ajuda, é alguém que precisa de orientação, é alguém que precisa de um suporte para conseguir investir em si mesmo. Né? Esses dois parâmetros aqui são bem interessantes. A aceitação, como a gente estava conversando, se o indivíduo aceita melhor ou pior o diagnóstico, o tratamento, é um ponto, né? E o outro ponto é o quanto ele vai conseguir aturar a manutenção. Né? A depender do estágio em que a doença foi diagnosticada, pode ser um tratamento longo. Então, o indivíduo vai continuar investindo, ele vai ter paciência de tomar medicação, sendo que a medicação tem uma série de efeitos colaterais, ele vai ter paciência de continuar frequentando o médico, o psicólogo, ou ele vai desistir, né? Isso daí também é uma questão para a gente estar atento. Porque como a gente falou, às vezes o sintoma não surge durante o tratamento formal, mas na manutenção o sintoma pode surgir, o paciente pode apresentar o sintoma depressivo ou ansioso lá na frente. Tá? Mais uma pergunta. Minha tia teve câncer de mama e escondeu da família por anos. Só muito depois é que fomos saber. Até que ponto isso ajuda ou atrapalha? Pois é, como a gente estava conversando aqui, né? É muito difícil. A gente, né, não tem como a gente falar assim, o quão difícil é falar sobre câncer de mama ou qualquer outro câncer na hora do vamos ver ali, na sua realidade mesmo, né? Você, como a moça falou, você pegar o papel e ver lá escrito carcinoma, ninguém quer. Mas assim, acontece, né? A gente tem que estar preparado para administrar aquela situação da melhor forma possível. Então, quando a gente entende que é algo que vai ter, é passível de um tratamento, é passível de uma qualidade de enfrentamento, isso fica mais fácil. Então, o que levou a tia a esconder, né? Aí a gente tem N possibilidades. Será que ela pensava que seria algo como se fosse um defeito dela, uma fraqueza, e por isso ela não queria que as pessoas soubessem? Ela queria transparecer força? Ela não queria parecer uma pessoa que precisa de ajuda? Ou ela achava que as pessoas fossem reagir muito mal, fossem ficar muito preocupadas com ela? O que será que levou ela a esconder isso, né? Esse já é um ponto interessante. Então, mas assim, ela escondeu, mas ela ia tomando providências, ela ia fazendo as coisas dela nos bastidores, ou não? Ou ela escondeu dela mesma, né? Fingiu ali que nada aconteceu e não tomou nenhuma providência. Isso é muito frequente. A gente lida muito com pessoas assim que abstraem, né? Eu lembro de uma moça que eu acompanhei que assim, ela tinha uma massa a esclarecer no abdômen. E aí o cirurgião queria biopsiar e ela, não, deixa pra lá, é hoje, é amanhã, é depois. Não tinha nenhuma vontade de biopsiar, porque ela não queria descobrir o que era, né? E se for câncer, e aí? Então, assim, uma coisa é a pessoa esconder, mas está tomando providência, está se cuidando, mas ter chamado a coisa só para ela. Outra coisa é você realmente ficar inerte, não tomar nenhuma providência e você realmente não possibilitar nem que sua família te ajude. Então, como é que essa família lida com isso, né? Existe abertura? Essa família é mais invasiva, é menos invasiva? O que pode ter levado essa pessoa a esconder, né? As características dela, características dos familiares. São muitas coisas para a gente pensar, muitas coisas muito interessantes. Gente, estamos chegando ao final, passou muito rápido, né? Você vê que é muita coisa que a gente tem para trazer de informação, é muita pergunta, é muito bacana essa interação, mas estamos terminando. O paciente com transtorno mental muitas vezes não se cuida. Pois é, a gente faz o possível para estar pedindo exame, laboratório, não sei o que, investigando, porque realmente acontece, às vezes, do paciente ficar meio esquecidinho. Como manejar um paciente psiquiátrico que precisa também tratar um câncer de mama? É o que a gente estava falando aqui sobre autonomia, né? Na psiquiatria você tem um espectro grande de possibilidades de autonomia, né? Tem um paciente que tem uma patologia que não interfere na vontade, não interfere no raciocínio, no pensamento, então esse paciente tem autonomia, ele vai tomar as decisões dele, ele vai ser ajudado, orientado como qualquer outra pessoa, mas ele é capaz de decidir.
Ao mesmo tempo, você tem um paciente que não é capaz de decidir, né? É um paciente que, para os atos ali da vida civil, ele é mais debilitado e ele precisa que terceiros decidam por ele. Às vezes ele tem um comprometimento cognitivo, por exemplo, e ele não consegue decidir, não vai ser ele que vai definir, trato ou não trato, faço o exame, não faço o exame. Algum terceiro é que é o responsável por ele e que vai tomar essa decisão por ele. Então, entender, né, procurar um profissional que ajude você a entender qual o nível de autonomia que aquele indivíduo possui é muito importante. Então, é totalmente diferente o nível de autonomia de uma pessoa que, por exemplo, sofre de etilismo para um esquizofrênico, para uma pessoa portadora de retardo, para uma pessoa portadora de transtorno bipolar, para uma pessoa portadora de depressão. São níveis de autonomia muito diferentes. Então, você procurando um profissional, ele vai te ajudar a entender em que possibilidade aquele familiar, aquela pessoa se encontra, para ver se é possível decidir em equipe. O ideal é a decisão em equipe, a equipe médica, junto com a família, junto com o paciente, ou se acaba que essa decisão vai ter que ser realmente conduzida por terceiros. Mas tudo isso é algo muito claro, né? Algo que em consulta você consegue delimitar bem, consegue esclarecer, consegue orientar. Algo que às vezes para quem não está acostumado a lidar com isso parece algo difícil, mas em consulta isso é o feijão com arroz, é o nosso dia a dia, né? Entender qual o nível de autonomia que aquela pessoa pode ter para se posicionar. Até legalmente, às vezes a gente precisa desse tipo de posição e é com isso que a gente trabalha, né? Também com isso que a gente trabalha. Além da parte, é claro, de suporte, de orientação para o suporte psíquico mesmo, né? Depender dos sintomas que a pessoa manifestar. Mas é isso, minha gente, é muita informação, são muitas coisas, é um tema muito interessante, muito rico. A gente ainda vai ter mais um encontro falando também da questão do Outubro Rosa aqui na Olist. Realmente, né, esse mês a gente está com um preparo bem interessante nesse sentido, porque realmente demanda, tem muita coisa, tem muita demanda nessa área, a gente precisa mesmo conversar mais, esclarecer, né, tirar dúvidas, desmistificar algumas coisas. Então é importante que a gente converse sobre esses temas, sim. Bom, minha gente, sim, uma coisa muito importante. Como a gente está falando aqui dessa questão da importância do Outubro Rosa, né, para a Olist, para as instituições que cuidam do câncer de mama e a instituição de saúde mental, principalmente a gente aqui que vem com essa proposta realmente do cuidado mais integral, mais holístico, a gente realmente, né, nesse ano a gente veio com um pouco mais de força e a gente está com um vídeo específico para o Outubro Rosa. Quem tiver no Instagram pode acessar esse vídeo pelo YouTube. Quem já está no YouTube já vai conseguir ter acesso direto, né? Vai estar no canal da Olist, o vídeo de divulgação do Outubro Rosa. É um vídeo que fala muito da questão do falar, né? Do botar para fora, o não deixar a coisa ficar presa, né? A gente aqui manejou muito assim, como a família lida, minha tia, meu primo, a gente falou muito da questão de como o familiar administra isso, mas assim, imagina isso para o paciente, né? Imagina se o paciente fica com tudo isso preso, se ele não elabora essas questões todas. Então a campanha ela vem muito nesse sentido, da importância do falar, da importância do colocar para fora, não deixar isso preso no peito, né? Traz muito essa questão do próprio peito aí, que é muito simbólico. Então recomendo, está muito bonita a campanha. Eu até, né, divulguei também, junto com a divulgação aqui da live, divulguei também o vídeo, porque realmente é um vídeo muito forte. Vale a pena a gente dar uma conferida aí no canal da Olist no YouTube. Tá bom? Agradeço imensamente as perguntas, muito bacana estar interagindo, realmente esse formato é muito legal, né? É muito gratificante participar desse tipo de evento. Obviamente a gente não consegue abranger tudo, mas pelo menos o arcabouço de informações que a gente traz, a gente sabe que tem uma relevância muito bacana e é muito gratificante. Eu fico realmente muito agradecida a todo mundo que participou e aguardo vocês aqui na próxima live e certamente a gente vai conseguir conversar muito mais aí sobre esse tema, desenvolver muito mais. Uma boa noite para todo mundo. A palavra que é dita alivia o peito. Excelência em saúde mental é acolher a mulher que luta contra o câncer de mama. Outubro Rosa Olist.